transtorno de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade antissocial são 2 diagnósticos reconhecidos hoje, né? Pela Associação Psiquiátrica Americana, pelo DSM, que é basicamente o manual aí que a gente, né, se baseia, digamos assim, para dar diagnósticos. Certo. Então, a gente tem desses 3 que você falou aí, a gente tem 2 diagnósticos reconhecidos. Transtorno de personalidade narcisista e transtorno de personalidade antissocial. Onde que entra o sociopata e o psicopata? O sociopata, na verdade, entra numa grande confusão, né? Porque as pessoas elas acabam juntando esses 2 diagnósticos e chamando de sociopata muitas vezes, né? Outras vezes elas estão se referindo mesmo ao antissocial, tá? Uhum. E o psicopata é uma polêmica um pouquinho maior. Por quê? Porque existem alguns pesquisadores mesmo sérios, tá? Que colocam a psicopatia como um termo separado do transtorno de personalidade antissocial. O oficial que a gente tem, digamos assim, o DSM, né? Vou colocar como oficial, algumas pessoas discordam, mas é o manual que a gente tem de diagnósticos. É tipo o CID, né? Tipo o Código Internacional de Doenças. Esse manual, ele não reconhece a psicopatia como um transtorno separado. Ele reconhece a psicopatia como parte de um comportamento ali que está sobreposto no transtorno de personalidade antissocial, tá? Mas existem alguns autores que defendem uma teoria um pouco diferente. Mas, basicamente, assim, se a gente for falar de um consenso um pouco maior, a gente tem esses 2 diagnósticos, narcisista e antissocial. Os 2 são transtornos de personalidade, os 2 pertencem ao mesmo grupo. O que isso significa? Eles pertencem ao grupo B. O que isso significa? Eles têm características em comum, tá? Mas são transtornos diferentes. O transtorno de personalidade narcisista, ele é caracterizado por arrogância, insolência, né? Se sentir superior ao outro, acreditar que tem mais direitos do que o outro, né? Então, assim, não, eu não vou ficar na fila, porque... Eu sou o rei. Não preciso ficar na fila, né? Então, eu vou passar na frente de todo mundo. Então, dando um exemplo, assim, bem geral, né? O antissocial... ele tem mais uma questão com a lei, especificamente, tá? Então, assim, é um sujeito que burla a lei, às vezes desde muito cedo, né? O correlato do antissocial, né, na infância tem um transtorno, que é o que a gente chama de transtorno de conduta, tá? O transtorno de personalidade antissocial, ele só pode ser diagnosticado após os 18 anos. Até os 17 anos e 11 meses é transtorno de conduta. Tá? Tá. E esse adolescente, né, ou esse adulto, né, com transtorno de conduta ou antissocial, é um indivíduo que muitas vezes desde a infância já pega as coisas dos colegas, né, já rouba, já engana, já mente, muitas vezes maltrata animais, né? Então, assim, tem uma série de comportamentos aí que são socialmente condenáveis, né, que muitas vezes até infringem a lei mesmo, né, do ponto de vista de roubar, por exemplo, né? E aí é uma confusão... Repetitivamente, né? De maneira sistemática. Faltar aula, né? Filar aula, sair de casa, enfim... muitas vezes envolvimento com droga, com polícia, tá? Sim. E aí as pessoas confundem, né? E acham que o antissocial é aquele que mata, né? Não necessariamente. Matar é um comportamento que infringe a lei, mas não é o único, né? Tem diversos outros. Então, assim... Seria basicamente, de maneira bem, bem geral, seria isso. E o sociopata e o psicopata seria uma variante disso daí? Sociopata, na verdade, é o que a gente chama de um conceito do senso comum, tá? Não é um termo oficial do DSM. Não é um termo técnico. Tá. Não é um termo técnico. E aí eu pergunto o seguinte, por que o narcisista, em geral, costuma acusar os outros de serem narcisistas? Ou, vamos lá, o narcisista, ele costuma acusar os outros de serem narcisistas ou ele sente inveja de alguém e diz que o outro sente inveja dele. Isso sim. Isso é um critério diagnóstico, né? Sim. Isso é um critério diagnóstico? Isso é um critério diagnóstico, sim. É porque eu já observei algumas questões assim que a pessoa tinha muito desse... Não sei de diagnóstico nenhum. Claro. Mas, tipo assim, cara, tá muito na cara, pelo pouco que eu conheço. E é justamente isso, é acusar o outro daquilo que ele mesmo faz com relação ao sentimento da inveja. Vamos falar um pouquinho sobre isso e, de repente, entrar no assunto da inveja e tal.
Tá. Então, esse é um critério diagnóstico, não é o único, tá? Então, assim, você conhece alguém que acusa, todo mundo tem inveja de mim, né? Esse é um critério, né? Para que a pessoa tenha... A pessoa se sinta invejada por todos. Às vezes a pessoa tá louco. Mas que para que a pessoa tenha o transtorno, né? Ela não basta ter um critério, tá? Ela precisa de mais critérios. Ela precisa de pelo menos 4 para ter o transtorno. Então, assim, o fato da pessoa acreditar, né, que os outros têm inveja dela, que todo mundo inveja a vida, né, enfim, o status que ela tem, etc., se deve justamente a essa autopercepção, né, de ser especial, né, essa insolência, essa arrogância, né, que o narcisista tem. Então, assim, como você se sente muito especial e muito maravilhoso e muito superior aos outros, então é natural, né? Que uma pessoa muito maravilhosa seja invejada pelas outras, né? A partir do seu autoconceito. A partir do seu autoconceito, claro. Então é meio que natural, né? Então se você se acha muito maravilhoso, muito especial, muito inteligente, é natural também que você ache que as pessoas vão olhar pra você e vão dizer: nossa, Yuri é muito inteligente, eu queria ser como ele, né? E aí, então, vem essa ideia, né, de que todo mundo sente inveja de você, de que as pessoas querem, né, te prejudicar, elas querem, né, elas falam de você justamente por conta dessa inveja, etc. Legal essa explicação. Ficou mais claro para mim.